Boa noite, queridos. Uma alegria estar com vocês, mais uma vez. Que bom que você veio cultuar essa noite. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Fico feliz de você ter aceitado o convite e ter vindo aqui conhecer o nosso trabalho, muito obrigado. Se você aqui está pela segunda, pela terceira, que bom que você tem retornado. Uma alegria muito grande ter você aqui, tá bom? Se você não é do meio, não é um evangélico, não é um cristão e ainda assim aceitou o convite, muito obrigado. Que bom que você teve a coragem de vir conhecer uma igreja cristã. Eu confesso para você. Mas que legal que você aceitou. Eu espero que você possa assim estar bem em nosso meio e você possa ouvir uma palavra que transforma, tá ok? Não vinda de mim, mas do próprio Deus. Meu nome é Tiago, sou pastor dessa igreja. Alguns estão assustados, né, com a minha barba ou minha falta de barba, né? Eu também estou, tá bom? Isso aqui foi um erro de cálculo hoje, né? Fui tentar dar uma parada e eu errei, né? O cálculo e errei o nível que eu colocava lá no aparador e eu fiz um estrago, né? Então eu até arrisquei, eu ia vir só com tufa aqui faltando, assim, ia manter a barba, né? Mas acho que ia ficar pior do jeito que está agora, então tudo, mas vai crescer de novo se Deus quiser, tá bom? Queridos, nós estamos tendo o desafio de estudar o livro de Juízes juntos. É um livro lá do Antigo Testamento. Começamos na semana passada, Graça e Desgraça. E nós temos um desafio muito grande de estudar um livro que narra acontecimentos de 1200 anos antes de Cristo. E é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Porque você pegar um livro que foi escrito há cerca de 3.200 anos atrás, tá bom? 3.200 anos atrás. E ver como que ele é relevante para o nosso tempo. Só a palavra de Deus inspirada pode fazer isso com a gente. É uma loucura, é algo assim fenomenal. E nós estamos estudando esse livro juntos. Na semana passada eu falei demais por causa da introdução. E não tive tempo de apresentar um livro para vocês, para ajudá-los nesse estudo. Eu queria muito incentivar vocês, se você puder adquirir, comprar esse livro aqui, olha. Juízes para você, do Timothy Keller. Se você quer se aprofundar ainda mais no que nós estamos vendo aqui, tá bom? Nas minhas pregações. Esse é um livro muito, mas muito legal. Fácil de ler, muito gostoso. É um dos livros que eu tenho usado para preparar o meu estudo aqui. E queria muito poder dividir isso com vocês, tá bom? Se você puder comprar e ler da editora Vida Nova, vale muito a pena. Se você quiser se aprofundar ainda mais no que nós estamos vendo aqui, tá bom? Lembra do contexto geral? Deixa eu rapidamente passar isso com vocês. Lá atrás, Deus escolheu um povo a partir de um homem chamado Abraão. Entenda muito bem, a partir do momento que o homem se voltou contra Deus, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, e o homem saiu completamente dos planos de Deus, Deus ele já tinha um plano, tinha um povo, e a ideia era muito simples. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o plano de Deus era, olha, eu vou escolher um homem chamado Abraão, no caso, a partir de Abraão, eu vou dar para ele uma grande descendência, Abraão vai ter filhos, vai ter netos, vai ter bisnetos, esse povo vai crescer. Entendam, esse será o meu povo. O Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra, ele tem um povo. E aquele povo seria o povo dele. E Deus cuidaria daquele povo. E Deus abençoaria aquele povo. E Deus faria aquele povo crescer e prosperar. E Deus daria uma terra para aquele povo, mas com um propósito ainda maior. A partir daquele povo, todos os povos da terra seriam abençoados. As nações vizinhas olhariam e falavam assim, cara, aquele povo é diferente. Aquele povo, parece-me que tem o Deus verdadeiro. Os nossos deuses aqui não são nada perto do Deus daquele povo, do Deus de Israel. Vamos lá conversar com eles, vamos ouvi-los, o que eles têm a dizer. Vamos deixar que eles apresentem para nós, o Deus deles, porque o que acontece lá é algo maravilhoso. Esse era o plano de Deus. E assim acontece. Abraão tem seu filho, tem seu neto, tem seu bisneto, os patriarcas, e o povo começa a crescer de maneira assim espantosa.
Mas o povo de Israel, o povo de Deus vai parar no Egito e são escravizados no Egito por 400 anos. E depois de ficar 400 anos escravizados no Egito, Deus levanta um libertador, Moisés, e Moisés então liberta aquele povo do Egito e os leva então para a terra prometida. Porque Deus prometeu que eles seriam um povo de Deus, numa terra específica, numa terra especial, e Deus os abençoaria, e a partir disso, as nações vizinhas olhariam e falariam: uau, o que acontece lá? E Deus então começa. Lembra que aquele povo de Israel era um povo difícil, tanto quanto a gente é. E no caminho para a terra prometida, o povo pisou na bola várias e várias e várias vezes. Sabe o que acontece? Deus pega aquela geração que ele tirou do Egito e diz: cara, vocês são muito xaropes, vocês são muito teimosos, eu vou fazer o seguinte, olha, vocês vão morrer no deserto, uma viagem que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos, Deus renovou aquela geração, veio uma nova geração, e essa nova geração então, Deus colocou para entrar na terra que ele prometeu. Então ele levanta um novo líder, Josué, e Josué então, ele deveria então entrar na terra prometida. E teoricamente, não era para existir o livro de Juízes. Porque você tem o livro de Josué, que é um livro anterior, aonde é narrado essa conquista. Esse povo que vagou no deserto, chega nas margens do Rio Jordão, prestes a entrar na terra que Deus prometeu, e era para acabar ali. O povo, basicamente a história deveria ser, o povo conquista a terra, Deus abençoa as nações vizinhas. Acontecendo, vamos lá ouvir o que está acontecendo lá, vamos lá ouvir sobre o Deus dele. Então a partir daquele povo Deus abençoaria as outras nações, mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente o povo, quando ele entra na terra prometida, ele não faz nada do que ele deveria fazer. E como nós vimos na semana passada, aos trancos e barrancos, o povo vai conquistando a terra, mais não fazendo a vontade de Deus do que fazendo a vontade de Deus, revelando uma espiritualidade fraca, defeituosa, medíocre, passada, tá bom? E vai narrando, Juízes, é uma narrativa da desgraça humana e do afastamento de Deus. Quer saber o que acontece com o homem, com a humanidade, quando ela anda longe de Deus? Leia Juízes. É o relato da desgraça humana sem Deus. Talvez se você encontrar alguém que anda sem Deus, talvez algum de vocês aqui seja essa pessoa que anda sem Deus, que desconsidera Deus. Se você for bem sincero com a sua vida, você vai ver o quão vazio é a tua existência. Talvez você coloque esperança em um monte de outra coisa que você sabe que lá no fundo não é suficiente. No fim do dia, sempre uma... É isso? Será que é isso mesmo a existência? Será que se resume a isso? Não está no esboço aqui, mas deixa eu rapidamente contar isso, acho que vai ser importante falar isso agora. Eu sou um cara que gosto de coisas, tá bom? Talvez mais do que deveria, mas eu gosto muito de coisas. Eu gosto de eletrônicos, por exemplo. Eu sou um cara de eletrônicos, toda hora que sai um novo eu quero ver, quero estar antenado. E eu lembro que eu tinha um sonho, desde criança, de ir para os Estados Unidos e de entrar numa daquelas megas lojas de eletrônico. Eu tinha esse sonho, até porque a minha expectativa era que, ao entrar lá, eu ia ver tudo do bom e do melhor, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha essa expectativa. Então, acho que quando eu tinha 29 anos de idade, foi a primeira vez que eu consegui ir para os Estados Unidos, fui numa conferência lá. E eu lembro da expectativa, lembro até hoje da expectativa que eu tinha de visitar a Best Buy. Para quem conhece a Best Buy, é aquela loja enorme de eletrônicos. Eu mal dormi aquela noite. A expectativa 1000. Uau, vou na Best Buy pela primeira vez. E aquela expectativa, eu queria ver os eletrônicos, queria ver as últimas tendências, as coisas mais malucas possíveis. Eu estava naquela expectativa, e chegou o grande dia. E pararam um carro lá, estava com uma caravana de amigos pastores, a gente foi numa conferência, e teve o tempo lá, obviamente, de ir para fazer compras. A gente foi lá na Best Buy, e eu entrei na Best Buy. Era uma loja enorme, grande. E quando eu entrei, não sabia para onde eu ia, naquela expectativa, e onde é que eu vou? Vou nos computadores primeiro, aonde que eu vou? Nas televisões. E eu fui nos computadores.
E à medida que eu começava a olhar os computadores, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver computadores normais que eu via aqui na Casa Bahia. Cadê os da última geração? Cadê aqueles malucos, né? Aquele computador que faz café expresso, né? Que você bota lá, faz misto quente. Cadê nada disso? Computadores normais, eu olhei assim. E eu rodei aquela frente de notebook. Só isso. Aí eu falei, não, vou nas TVs, deve ter coisa muito louca lá. E fui lá nas TVs. Que eles me sentiam andando na Ricardo Eletro. Algo que é um pouquinho melhorado, claro, né? Foi uma decepção tão grande, mas tão grande, que eu falei, cara, como é que eu coloquei meu coração nisso e tive uma frustração tão grande? Aliás, foi um baita uma lição de Deus para mim. Agora, pela graça de Deus, eu tenho Jesus Cristo, que é o que eu não posso perder nunca, pela graça de Deus, que é minha alegria última, graças a Deus por isso. Mas quão triste é para alguém que coloca sua alegria última, por exemplo, num eletrônico, num computador, e por aí vai. É isso que acontece lá com os juízes. Eles colocaram o coração deles em qualquer outra coisa que não o próprio Deus. E o resultado disso, desgraça. Se fosse para resumir juízes, coloca para resumir juízes. Deixa eu resumir da seguinte forma, pode passar, Vitor. Isso. Juízes é um livro que descreve a desgraça humana como resultado do pecado e da desobediência a Deus. Enquanto percebemos a graça de Deus ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa de seu amor por nós e por sua própria glória. Esse é o resumo de Juízes, tá bom? É a capacidade do homem de estragar tudo, de estragar o belo plano de Deus. Por outro lado, é a graça de Deus em dar passos contínuos em direção ao homem. Isso é muito louco, gente. Isso a gente pode ver constantemente em Juízes. É o homem se afastando de Deus, fazendo besteira, e é Deus dando passos em direção ao homem. Então Juízes descreve de maneira nua e crua a desgraça do homem, quando ele se propõe a andar longe de Deus. E semana passada, alguns sinais que o povo de Israel deu, e que você pode identificar na sua vida, se você não está começando a dar passos para longe de Deus. A gente viu esses 3 sinais, né? Pode colocar para mim aí, Vitor. A gente viu os 3 sinais. 3 relacionamento medíocre com o Senhor, de uma espiritualidade medíocre. Nós vimos aqui, uma espiritualidade medíocre é quando nós começamos a obedecer a Deus pela metade, parcialmente. Uma espiritualidade medíocre é quando nós começamos a racionalizar princípios. E quando nós começamos a fazer concessões em áreas que nós não deveríamos fazer, em áreas inegociáveis. E ao longo do capítulo 1, Deus diz, se vocês fizerem isso, vocês vão quebrar a cara, vocês vão prejudicar, porque a vida sem Deus é sempre uma vida vazia. Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 2. Quero ler com vocês o capítulo 2, do versículo 6 até o capítulo 3, versículo 6, tá bom? E eu quero ver com vocês hoje as consequências, então, da espiritualidade medíocre, as consequências de uma espiritualidade medíocre. Juízes, capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3, versículo 6. Vai ser uma leitura um pouco mais rápida do que a semana passada, tá ok? E se você não tem Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar aqui no telão, tá ok? E diz assim, olha a palavra de Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Isso. Durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Gás. Depois que toda aquela geração os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, culto aos Balaíns.
Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele lhes disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei a prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que haviam nos montes do Líbano, desde até Lebo-Hamate, essas nações foram deixadas para por elas os israelitas, para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas, entre os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Queridos, esse é o triste relato da nação de Israel. Se você entendeu bem o contexto, o plano era simples e era o seguinte: vocês vão invadir essa terra, vocês vão expulsar de lá aqueles povos que lá habitam, para que no meio de vocês não haja nenhum tipo de influência que façam vocês perderem o rumo, perderem o caminho, perderem a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus no meio de vocês. E aqui no capítulo 2, a gente percebe claramente que não foi isso que o povo fez. Na verdade, ele é um bom resumo de Juízes. Lembra daquele ciclo? Coloca para mim aí. Esse ciclo aqui, ele é descrito no capítulo 2. De maneira resumida, o autor aqui coloca que o povo, ele se rebelava. Uma vez que se rebelavam, Deus se irava com o povo, sobrevinha a opressão inimiga, o povo clamava por livramento e arrependimento, Deus então salvava o povo por meio de um juiz escolhido, depois que o juiz libertava o povo, se instaurava um tempo de paz, e quando o juiz morria, o que acontecia? O povo voltava a fazer o que era errado aos olhos de Deus. Está aqui no capítulo 2. Esse é o ciclo vicioso, o ciclo pecaminoso de Juízes. Deus punia, eles clamavam em arrependimento, Deus os libertava. Enquanto o juiz vivia, o povo andava nos caminhos do Senhor, mas quando o juiz morria, o povo voltava a fazer de maneira ainda pior. E eu quero ver com vocês hoje rapidamente a consequência de viver assim. A consequência de se viver essa espiritualidade medíocre.
E aqui a gente pode ver no capítulo 2 que a principal consequência, a mais trágica consequência de você viver uma realidade medíocre com Deus, uma espiritualidade medíocre com Deus, é a seguinte: é uma geração totalmente descompromissada. É uma geração totalmente descompromissada, descomprometida, uma geração totalmente perdida. Desde que nós lemos aqui, a gente percebe que é o relato após a morte de Josué. Lembra, enquanto Josué vivia, nós temos uma geração que era medíocre, que acertava, errava, mas no final acertou, andou com Deus, apesar de falhar em algumas áreas. Mas aqui, a consequência disso é uma geração completamente descompromissada com o Senhor. Os dois problemas que, de uma geração descompromissada, que o texto vai nos apontar aqui, é uma geração que não conhece ao Senhor, e é uma geração que não conhece o Senhor. Esses são os dois grandes problemas de uma geração descompromissada. Eles não conhecem o Senhor e eles afrontam o Senhor. Deixa eu conversar com vocês sobre eles não conhecem o Senhor. Olha comigo o verso 10. Depois que Josué morre, olha o verso 10 o que diz: depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, todos morreram, tá ok? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Quando o verbo aqui do verso 10, conhecer, traz aqui o conhecer, não quer dizer que eles não sabiam nada sobre Deus. Não quer dizer que em nenhum momento foi apresentado para eles o Deus de Israel, até porque mais à frente, quando o bicho pega, nós vemos essa geração. Então eles conheciam a Deus, mas a ideia aqui é que embora eles soubessem sobre Deus, embora eles soubessem sobre os atos de Deus em libertar o povo lá do Egito e tudo mais, essa era uma informação, preste bem atenção, que não fazia a mínima diferença na vida deles. Eram apenas informações impessoais e completamente desconectadas da realidade em que eles viviam. Esse é o conceito de não conhecer a Deus. Eles sabiam sobre Deus, eles até ouviam sobre Deus dos seus pais. Embora os seus pais vacilantes passaram à frente. O problema é que aquela geração não conhecia no sentido de o que Deus fez, o que Deus é. Era algo totalmente distante da realidade em que eles viviam. Os atos preciosos, os atos de salvação de Deus no passado, deixou de ser precioso para aquela geração. Queridos, é sério, é triste isso. Aqui em Juízes capítulo 2, nos é apresentado uma geração que estava tão indiferente para com Deus, tão indiferente, que a expressão que melhor resume é que eles se esqueceram completamente do Senhor. Verso 12 e verso 13, usam a expressão, abandonaram a Deus. Se fosse apresentado, e eles, de maneira muito lógica e consciente, disseram, nós não Deus. Se Ele existe, ou se Ele não existe, pouco importa. Se Ele é real, se Ele não é, se o que você está me contando, Pai, aconteceu mesmo, não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu estou aqui, eu estou estabelecido, eu tenho aqui meus contatos, eu tenho aqui outros povos vivendo entre mim, estou bem. Literalmente, eles não estavam nem aí para o Senhor. Triste isso. Triste a expressão do verso 10. Triste ter uma geração que afirma que a indiferença para com Deus é tão grande, que eles afirmam como se nem é terrível. Acho que pior do que alguém talvez fala mal de você ou com você, talvez pior do que isso, é você ser ignorado completamente pela outra pessoa. Tem noção do que é encontrar talvez com alguém? Você correr em direção àquela pessoa, para dar um abraço, para falar com ela, e ela literalmente fingir que não conhece você, virar os seus olhos, ignorar completamente a sua existência. Isso é terrível, não? É justamente isso que a nação de Israel, que aquela nova geração fez. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre a não existência de Deus, a gente sabe que existem vários tipos de ateísmo.
Por exemplo, existe o ateísmo filosófico, tá? Que é aquele camarada que ele crê na existência de uma força impessoal. Ele é filosófico, tá bom? Ele crê que existe alguma energia, alguma coisa aí, algum vetor que formou céus e terra. Ele crê numa força impessoal, mas ele não crê que Deus é uma pessoa. Esse é o ateísta filosófico. Existe o ateísta dogmático, que é o ateísta clássico, aquele cara que não crê que Deus existe, tá bom? Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, não existe. Ele literalmente não crê na existência de Deus. Esse é o ateísta dogmático. Existe o ateísmo clássico, que é lá no passado, quando os cristãos começaram a adorar Jesus Cristo, eles eram chamados de ateus, sabiam disso? Os cristãos eram chamados de ateu, porque eles não criam nos deuses da maioria. Então, como eles não criam nos deuses da maioria, eles eram chamados de ateus. Isso é chamado de ateísmo clássico. Mas existe um outro tipo de ateísmo, e talvez é o pior de todos. É o ateísmo chamado ateísmo prático. Sabe o que é o ateísmo prático? É aquele que crê que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Esse é o ateísmo prático. É aquele cara que, conceitualmente, ele existe, mas a vida dele não tem conexão nenhuma com essa realidade, com essa crença. Essa é a descrição daquela nova geração. Eles eram ateus práticos, porque eles criam na existência do verdadeiro Deus, do Deus dos seus antepassados, mas a vida deles era o oposto dessa realidade. Eles viviam como se Deus não existisse. A ideia de que eles não conheciam a Deus. Não conhecer a Deus, queridos, é não saber como que essa crença em Deus se aplica à realidade da nossa vida. E nossa geração é assim. Nós vivemos cercados de pessoas que não têm a mínima ideia de como aplicar a crença à realidade do dia a dia, do hoje, da escola, da faculdade, do trabalho. Nós vivemos de maneira muito parecida com essa geração descompromissada, onde nós não conhecemos o Senhor. Onde essas crenças são apenas crenças distantes, sem encontrar amparo na realidade da vida. Sabia que existe uma pesquisa feita pelo Instituto Americano chamado Group, que cerca de 70%, guarde bem esse número, 70% de jovens cristãos, quando aderem à idade, pedem a sua fé ou se desviam da igreja de Cristo. 70%. Essa é a realidade de uma geração descompromissada que não conhece o Senhor. Que não sabe como que a crença em Deus, em Jesus Cristo, se aplica à realidade do dia, do hoje. Agora, esse povo não só não conhecia o Senhor, como eles afrontavam o Senhor. Olha o verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Olha o verso 13. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Fizeram o que era mal diante do Senhor. E o que é fazer mal diante do Senhor? Adorar outros deuses. É uma afronta aqui. Abandonar o Deus verdadeiro e adorar a falsos deuses. É triste isso. Quando a gente pesquisa sobre quem é Baal, quem é Astarote, é terrível a descrição desses falsos deuses. Baal aqui era o Deus, deixa eu ver aqui, era o Deus da tempestade e da chuva. Era buscar Baal para se ter uma boa colheita, para se ter prosperidade na terra. Olha que loucura. Deus prometeu para eles que iria abençoá-los. Deus prometeu que aquela terra mandaria leite e mel. Eles se esqueceram disso e foram a Deus que prometia chuva e prosperidade para as suas plantações. A história aqui do verso 13 era a deusa da guerra e da fertilidade. Eles sabiam que eles precisariam ainda e ao invés de confiar no Deus verdadeiro, que fez milagres no passado, confiaram na deusa da guerra e da fertilidade. Deusa essa que, por vezes, ao estudar sobre essa deusa aqui, para adorá-la, era necessário até mesmo chegar ao ponto de sacrifício de crianças. Percebe como esse povo afronta o Senhor?
não só não tinham compromisso, como começaram a adotar práticas de vidas que era totalmente contra aquilo que Deus propunha na sua palavra e que Deus lidava com eles. Agora, eu confesso para vocês que quando eu li essas palavras, eu ficava irado com o povo de Israel. Eu dizia, cara, como assim? Como que esse povo que viu as ações do passado pode caminhar para essa direção? Como que esse povo que sabe o que Deus fez pelos seus pais, ao tirar do Egito a terra, ao vencer causas impossíveis, como é que esse povo comete a loucura de abandonar o Deus verdadeiro e caminhar em direção a falsos deuses? Como assim? Eu dizia para mim mesmo, eu jamais faria isso. Mas quer saber? Eu faço isso. Eu faço isso. Tal qual essa nação aqui, descompromissada, ao abandonar o Deus verdadeiro e ao se entregar aos falsos deuses, eu e você fazemos a mesma coisa o tempo todo. Se você tem participado dos nossos pequenos grupos, dos PGs aqui da Rede, nós temos estudado um livro muito interessante, não é? Chamado Deuses Falsos. E você, ao ler esse livro, e quando eu li esse livro eu descobri que tal qual a nação de Israel, nós, muitas vezes fazemos igualzinho. Nós entregamos para falsos deuses do nosso coração, rejeitando e afrontando o verdadeiro Deus. Nós estamos estudando sobre o que é um falso Deus. Sabe o que é um falso Deus? Um falso Deus é algo aonde você entrega totalmente o seu coração. Um falso Deus é você encontrar nesse falso Deus significado para viver, identidade, segurança, alegria profunda. Tudo isso compõe um falso Deus. Agora, aliás, deixa eu assustar vocês aqui. Quem está no PG não está tão assustado não, mas vamos relembrar. Um falso Deus normalmente são as melhores coisas da vida. Um filho pode se tornar um falso Deus. Um bem material pode se tornar um falso Deus. Uma carreira pode se tornar um falso Deus. Qualquer coisa que tome o seu coração de maneira tão grande, de maneira tão central, que se você perder, você vai achar difícil continuar vivendo, isso é um falso Deus. Qualquer coisa que você coloca a sua identidade, a sua segurança naquilo ali, aquilo se tornou um falso Deus. Se a tua vida girar em torno daquilo, ou melhor, se você perder aquilo e disser, será impossível continuar vivendo se eu perder isso, você está diante de um falso Deus. Por mais que seja algo bom, por mais que sejam as melhores coisas da vida, você está diante de um falso Deus. Porque ali você colocou a sua identidade, a sua esperança, a sua segurança, a sua alegria e tudo mais. Então nós fazemos isso. Quando eu leio essas palavras e vejo que a nação afrontou a Deus por servir a falsos deuses, eu já não mais critico duramente o povo de Israel, mas eu olho para o meu coração e me faço a pergunta: existe algo essencial na minha vida hoje, que se eu perder, eu, Tiago, acharei difícil continuar vivendo? Existe algo hoje na minha vida, que toma o meu coração, o meu pensamento, de tal forma que eu coloquei nesse algo a minha alegria, a minha última felicidade, onde a minha vida gira em torno disso, que pode ser um filho, uma carreira, alguma coisa. São essas perguntas que eu me faço quando eu leio textos assim. Porque eu sei que por vezes eu, Tiago, quando eu deixei ele de lado e entreguei meu coração para algo que não era o próprio Deus. Aqui nesse livro, Timothy Keller diz o seguinte, coloca para mim aí, Vitão, essa citação. Olha o que ele diz. É fácil ver como isso pode acontecer hoje, pois nós crentes vivemos em um mundo descrente que nos oferece uma vasta coleção de deuses alternativos. Como essa tentação é muito sutil e nos permite continuar sendo membros da igreja e achar que não há nada errado com isso, o maior perigo não é de nos tornarmos ateus, mas sim queremos que o Deus sejam ídolos do nosso coração. É isso que o povo queria e é isso que muitas vezes nós queremos.
Querer que o Deus verdadeiro coexista com falsos deuses em nosso coração. E isso é impossível. E já indo para a parte final, sabe por que isso é impossível? Porque no texto, capítulo 2, Deus vai mostrar para a gente como que Ele entende o que é idolatria de coração. Como que Deus chama a adoração aos falsos deuses. Olha comigo o verso 17. Diz assim, olha, 2,17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes substituíram com outros deuses e o adoraram. A palavra aqui é muito forte. O que nós estamos fazendo quando adoramos outros deuses ao invés de adorar o Deus verdadeiro? A resposta do próprio Deus: vocês estão se prostituindo. Forte, não? Brincadeira aqui, é algo sério. Talvez não poderia existir palavra pior para descrever essa relação do povo para com os falsos deuses. Por quê? O que uma prostituta faz? Uma prostituta, ela se entrega para um relacionamento, mas a outra parte pouco se importa com ela, não é verdade? A prostituição, a prostituta é alguém que é usada para satisfazer desejos sexuais de um cliente, mas não há nenhuma relação ali. Não há nenhum compromisso, não há nenhuma fidelidade, não há nenhum relacionamento, apenas uma relação de consumo e de descarte. Deus está dizendo: olha a insanidade de vocês, olha a loucura de vocês ao se entregar para um relacionamento que irá apenas abusar de vocês, destruir vocês, sem dar nada em troca. Essa é a realidade daqueles que se entregam para falsos deuses. A triste história de Israel, a prostituta casada, porque ela tinha um relacionamento com Deus, ela tinha uma aliança com esse Deus, uma aliança de amor, de cuidado, de bênçãos. Contudo, ela havia traído a aliança com esse Deus ao se entregar para falsos deuses que pouco se importava com ela. E os falsos deuses pouco se importam com o povo. É você se entregar de coração a algo que não existe. É óbvio que não vai te dar nenhum tipo de retorno, é óbvio. E Deus diz: olha, vocês são meu povo, meu único povo, eu tenho uma relação de amor, de aliança com vocês. Tem buscar conforto nos braços de outros deuses. Isso é adultério espiritual, isso é traição. Agora, o texto não acaba aqui. Porque cada vez que a nação de Israel ela dá um passo para longe do Senhor, isso gera desgraça, completa desgraça na vida deles. Você percebe um Deus gracioso que insiste em dar passos em direção ao seu povo. E eu quero terminar aqui mostrando como que Deus reagiu a tudo isso. E a forma como Deus reage a tudo isso é com graça. Tiago, mas onde está vendo graça aqui? Em todo o contexto, você percebe que o Senhor levanta um juiz, Ele procura salvar o povo, até mesmo o verso 20 que diz a ira do Senhor, até mesmo a ira dele é um ato de graça de Deus. Olha o verso 20 comigo. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e Ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os meus antepassados, ouvido a minha voz, eu não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Embora Deus responda com ira aqui, a gente pode aprender que a ira de Deus também é para do amor de Deus. Porque Ele se ira, porque Ele se importa. Ele se ira porque Ele ama aquele povo. E tal qual, realmente um esposo traído, um marido traído, ele se ira com aquela situação, porque ele ama a sua esposa, ele ama Israel, ele tem uma aliança com Israel. Ele não é indiferente. Ele não vira as suas costas. Ele não finge que não vê. Ele não apenas então ignora o povo e diz: não querem mais? Tudo bem, não quero também.
Foram buscar conforto nos braços de outros deuses? Ok, não fala mais comigo, ok? E vira, não. O fato de Deus se irar e dar passo em direção ao povo, o fato de Deus não reagir com indiferença, é uma prova de que Ele amava e valorizava o relacionamento que Ele tem com o seu povo. Juízes capítulo 2, capítulo 3, mais uma vez, nós enxergamos a desgraça ao ver o homem dando passos para longe de Deus. Desgraça causada por uma geração descomprometida, que não conhecia e que afrontava o pecado com prostituição, mas ainda assim, Juízes capítulo 2, início do capítulo 3, nós vemos um Deus que ama o seu povo, que ira, que disciplina, porque Ele ama o seu povo. Um Deus que torna desgraça em graça. O início do capítulo 3 é fantástico. O povo tinha que expulsar, Ele não expulsou. Então Deus fala, tá bom, então eles vão ficar aí, vocês vão treinar com esse povo, até mesmo em questões bélicas, de guerra. Olha Deus sendo gracioso mesmo em meio à desobediência humana. Então, queridos, a solução para uma geração descompromissada é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Em Juízes, nos é apresentado um povo que, como você, que como eu, insiste em caminhar para longe de Deus. Mas ao mesmo tempo, em Juízes, nos é apresentado um Deus que insiste em caminhar em direção ao seu povo. Um Deus que mais tarde no Calvário, deu o passo final por meio de Jesus Cristo. É esse Deus, é esse Jesus maravilhoso que nós celebramos aqui. Que mesmo em meio às desgraças da nossa vida, nós podemos confiar na graça de Deus. Abaixa os olhos, fecha tua cabeça. Vamos orar. Converse com o Senhor, olhos. Talvez hoje foi descrito aqui um pouco da sua vida, da sua realidade. Talvez você tenha feito parte dessa geração descompromissada, que não conhece o Senhor, dessa geração descompromissada que muitas vezes afronta o Senhor com suas atitudes, com suas escolhas, e que você sabe que você está errado. Que você sabe que isso tem te levado a uma vida de desgraça, de escolhas erradas, que no fim do dia é vazio, que no fim do dia é incompleto. Que você sente que você entregou para o teu coração para algo que não corresponde. Não corresponde porque você não foi feito para isso. Você não foi feito para encontrar satisfação plena num time de futebol. Embora seja muito legal um time de futebol, você não foi feito para encontrar alegria plena nisso. Ou num relacionamento, embora seja muito bom, não pode ser o fim máximo da sua vida. Ou no emprego, ou em dinheiro, ou em bens, ou em qualquer outra coisa que você tem colocado no seu coração, tem se entregado, mas que não supre. Pelo contrário, te leva para a desgraça. E como é bom saber que nós cremos num Deus que mesmo quando você se prostitui e busca outros deuses que não Ele, Ele ainda assim é gracioso para te exortar, para te disciplinar, para mexer com você e para te levantar um verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, para te libertar de você mesmo, dos seus pecados, da sua vida descompromissada. Confessa os pecados a Deus. Peça perdão a Deus por a sua vida. E que o Senhor te conduza de volta para os braços dEle. Senhor, o Senhor tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor aqui, de cada um. E queremos, Deus, que o Senhor responda com graça, Deus, a cada petição. Deus, se necessário, disciplina-nos, por favor.
Derrama, Deus, a sua ira se necessário, em disciplina, porque sabemos que também é um ato de correção sobre nós. Volta para os teus braços, nos faça caminhar contigo. Nos ajude, Deus, a recolocar o Senhor no centro de nossas vidas. Porque é disso que nós precisamos e nada mais. Precisamos apenas de Jesus Cristo, do amor dEle, do relacionamento com Ele, do perdão dEle. Então, para que hoje possa haver arrependimento, pessoas confessando os seus pecados e se colocando novamente nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, porque onde há desgraça, obrigado, Senhor, porque onde há pessoas caminhando para longe de Ti, o Senhor é gracioso o suficiente para ir buscar essas pessoas. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.